Boa noite, bem-vindos ao Espiritismo para Todos. Você tem medo da morte? Já pensou nisso? Como é que lida com a questão do temor, do medo sobre o além-túmulo? Pois é, este é o assunto de hoje do nosso Espiritismo para Todos. Temos o nosso convidado hoje, vem de Cataguases, Minas Gerais. É o nosso amigo Marcos Vinícius, que está conosco com o tema Temor da Morte. Vamos refletir junto com ele. Muita lucidez para a nossa sensibilidade. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo para Todos. Nosso assunto de hoje aqui, nós vamos tratar sobre o temor da morte. Temor da morte que aflige muitas pessoas. A gente observa nas nossas relações, né, esse tipo de comportamento. A gente vai analisar mais detidamente que ao longo do tempo nós temos esse comportamento, mas com o passar dos anos, com o esclarecimento de todos nós, a gente consegue passar por esse temor com muita tranquilidade, beleza? Dentro do Espiritismo, a gente trata a morte como uma passagem, como uma transição, um sono de transição, uma coisa bem tranquila e serena. Porém, a grande maioria da população não pensa assim, não vive desta forma. A gente vai tentar observar as justificativas desse temor da morte. Primeiramente, a gente vai observar que existe a sabedoria divina atua em nossas vidas desde nosso início de desenvolvimento, o instinto de conservação. E ele é muito mais arraigado no nosso ser diante do fato de que a gente precisa se precaver, se preocupar em estar vivo, porque a condição da morte, da vida após a morte, a crença num futuro, ela é muito tênue ainda, ela é muito irrisória. Então, o instinto de conservação faz com que as pessoas acreditem que tem que viver e se defender e permanecer vivas na carne, entendeu? Porque a ideia de vida futura para eles ainda está muito longe. Se eles tivessem essa certeza, por muitas questões, principalmente a da fuga de responsabilidades, de deficiências, de dificuldades, eles provocariam a própria morte. Por isso, o instinto de conservação em espíritos ainda muito primitivos, ela é necessária que esteja muito latente e flagrante pela necessidade da permanência do ser ainda na carne para passar por diversas condições e situações que provocarão a sua evolução. Outra questão que provoca o temor da morte é a ideia de que o ser que ainda não está totalmente esclarecido fica preso ao presente. Porque a vida após a morte ele ainda é dúvida. Ele não tem aquela certeza, aquela tranquilidade, ele ainda duvida se existe ou não existe. Então, ele fica preso ao presente, ao momento de agora, porque eu não sei o que vai acontecer depois. Existem dúvidas diversas para essas pessoas que ainda temem a morte. Vivem muito uma vida materializada, vive a vida material, fica muito ligada às questões de uma casa, dos seus carros, dos seus bens, da sua fazenda e sítio, ou ligadas às pessoas que elas gostam muito, que amam, então ficam presas às pessoas, não compreende que tudo é um ciclo, tudo são momentos, são encarnações e desencarnações que a gente passa. Então as pessoas que nós temos relação aqui continuarão existindo porque são seres imortais assim como nós somos. Então essa claridade de entendimento ainda não atingiu essas pessoas. Então, vive a vida material e tudo é o agora, o imediatismo, somente o presente, e por conta disso, as pessoas temem abandonar essa vida. Pensam que tudo estará perdido, aniquilado. E isso é muito desesperador. Como vai chegando o final da vida, as pessoas ficam preocupadas, e agora, meu Deus, eu vou morrer,
Então, tem palpitações, um temor absurdo por justamente não ter a certeza na vida eterna, nessa vida futura que existe. Apesar de estar no instinto de todos os seres que existe algo além, as pessoas ainda, muitas delas, né, a gente não pode generalizar, claro, ainda vivem ainda arraigadas à matéria e preocupadas se existe ou não esse amanhã. A questão é que, por vezes, a gente entende que esse instinto de conservação é necessário. A gente começa a observar a sabedoria divina atuando em nossas vidas e observa que ainda é necessário para aqueles espíritos que ainda não estão maduros para lidar com essa condição de vida futura. Então, se eles acreditassem sim essa maturidade, igual eu disse no início, negligenciariam a vida. Além do fato de querer fugir das responsabilidades, existe o fato ainda de negligenciar, de não aproveitar cada momento para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Já que tem vida no futuro, eu tenho certeza que é assim mesmo, deixa para depois, então, esse problema que eu tenho que resolver. Vou empurrar. Vou deixar para lá. Por quê? Porque não tem maturidade para lidar com essa condição. Pessoas imaturas não têm condição de lidar com a ideia de vida futura. Então, o que acontece? Elas precisam dessa provocação do tipo de conservação para poder gostar dessa, até adquirir com esclarecimento, entendimento e maturidade dessa evolução do ser e compreender que existe vida futura e que cada momento nessa vida é importante para o meu aprimoramento. Porque nada vem sem esforço. A vida futura será benéfica de acordo com o meu desenvolvimento, meu adiantamento, minha busca, meu esforço pessoal me tornar melhor. Então eu vou alçando patamares de evolução, degraus de maturidade espiritual e vou me adiantando cada vez mais. Ao passo que aquele que larga para lá, passa por cima dos outros, prefere as vicissitudes do que as virtudes. Consequentemente, esses atos equivocados de egoísmo, de orgulho, de vaidade fazem com que ele sofra. É difícil fazer as pessoas viverem com essa crença tão tranquila, porque ainda existem muitos questionamentos, não existe a maturidade ainda. Nem grandes pensadores, pessoas que trabalham com a ciência, muitos deles ainda não acreditam nessa vida futura. Preferem uma vida positivista. Se eu consigo comprovar, então é verdadeiro. Então, se o futuro eu não tenho certeza sobre ele, vou viver o presente que eu tenho certeza que eu estou nele. Então, ignoram, evitam buscar compreender sobre isso, e aí isso pode acabar provocando o atraso no seu desenvolvimento. Em compreender que tudo que a gente desenvolve aqui tem uma consequência, um reflexo do outro lado. Então, quanto mais eu me adianto, quanto mais eu exploro o meu desenvolvimento moral e intelectual, quanto mais eu ajudo o outro, quanto mais fraterno eu for, mais caridoso, isso provocará um conluio, uma união de forças do bem, em que eu serei ajudado também, terei mais entendimento, terei mais conhecimento, porque outros também discutirão ideias e ciências e tudo mais junto comigo. Então, não tenho uma ideia só para mim, eu desenvolvo ela e faço isso para o todo, e o todo colabora para que eu também me desenvolva. Olha só como é que é harmônico. Olha como que a gente, compreendendo essa transição da morte, compreendendo que existe vida futura, compreendendo que o que eu provoco junto com outros, isso também faz com que os outros evoluam, e a gente vai junto para a vida futura, para a vida além da morte, para a vida eterna, em força comum do bem, desenvolvendo cada vez mais. E dentro do Espiritismo a gente acredita na reencarnação, em que nós nos aprimoramos cada vez mais. É um processo de desenvolvimento do ser. Que seríamos nós sem a reencarnação?
Não tem como a gente conseguir compreender a vida sem a encarnação, a reencarnação. Vive o presente porque ele é positivo, a alma não lhes parece uma realidade efetiva, nem acreditar em alma. Essas pessoas muito voltadas para a matéria compreendem. É o que? Um átomo, é uma fagulha, O que significa alma? O que significa um espírito? Totalmente ignorantes da realidade, mas compreendem a realidade somente das sensações da carne. Fora isso, evitam discussão ou negam veementemente. Mas a gente vai entender também que muitas das pessoas que têm medo da morte, temem a morte, são pessoas que tiveram educação, às vezes, um pouco esclarecidas, na verdade. Vamos pensar aqui, o inferno eterno. A pessoa viveu uma vida transitória, passageira, de alguns anos, desencarna e vem reencarnar. Mas para muitas pessoas não, é uma vida só, passagem rápida, e eternamente, por conta de uma vida pequena, transitória, vai viver eternamente em torturas, em chamas eternas, por conta desses pequenos erros que tenha cometido. Por conta de equívocos de análise de uma questão que poderia ter sido resolvida uma conversa, a pessoa agride, ofende, aí chega a matar eternamente. Outra questão, a pessoa vai para o purgatório e aguarda a oração das pessoas que estão vivas para poder alçar, garantir que possa evoluir e entrar no reino dos céus, sem esforço nenhum pela sua melhora, e sim dos outros orando para ele. Os eleitos na eternidade, em uma beatitude contemplativa, só louvando, glorificando, sem obras, sem esforço, são perfeitas? Claro que não. Passamos por processos, passamos por desenvolvimentos. As práticas exteriores tomam lugar do trabalho que progride? Não, está errado. O desenvolvimento do ser, ele depende de trabalho, de dedicação, de esforço próprio em se melhorar. E quando ele compreende que a vida futura, a vida eterna, depende do seu esforço pessoal em se tornar um ser melhor, ele não tem mais medo da morte. A morte não tem um aspecto mais repelente, mas sim um sono de transição. Não existe lástima pelos mortos porque perderam oportunidades, mas sim que a vida progride, nos faz evoluir, e a morte, na verdade, é uma bênção de uma transição em que nós poderemos estar no plano espiritual com pessoas queridas, amigos, irmãos, e retornaremos novamente nesse seio familiar, um colaborando com o outro para a evolução. Morte não é para ter medo. Morte é para entendimento, para evolução. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau. Obrigado, Marcos. Obrigado pelas suas apreciações tão ponderadas, tão bem estruturadas, para confortar o coração e oferecer segurança diante desse fenômeno biológico natural que é a morte do corpo. A você, telespectador, a nossa gratidão pela audiência e até a próxima semana com o Espiritismo para Todos. Até lá.